Bom dia, gente. Pela terceira vez tentando gravar o vídeo, já que no iPad não consegui subir pro Facebook. Vamos ver se aqui eu consigo, apesar da câmera do celular, não sei lá, essas coisas. Em primeiro lugar, quero que vocês saibam que eu tô morrendo de saudade de vocês. E vamos ao que interessa, que é o humanismo. O humanismo é uma corrente literária que surgiu entre o século XIV e XV, com o declínio do trovadorismo após a morte de João Diniz. João Diniz era o maior compositor trovadorista da língua portuguesa. Então, quando ele faleceu, a nobreza perdeu certo interesse por a literatura. Não se compunha quase versos. Então surgiu o humanismo, que era uma corrente que era mais escritos em prosa. Tinha versos? Tinha, mas a maioria era em prosa. Não esqueça, poesia, escrito em versinhos. Prosa, escrito em linhas. Então, e a diferença do humanismo com o trovadorismo é que o trovadorismo era totalmente voltado a Deus, à religião, ao amor, às questões emocionais, sentimentais. Lembra? Amor de amigo, o amor de vassalagem. Então, no humanismo, as questões eram voltadas mais para o social, para o homem. O homem começa a filosofar quem ele é, o que ele está fazendo aqui, o que se passa, por que a sociedade faz isso, por que a sociedade faz aquilo. Com a ascensão da burguesia, eles começam a questionar muitas coisas, muitas coisas. Então, por isso que o nome da corrente já é humanismo. Para alguns estudiosos, não é nem considerado uma corrente literária. Por quê? Porque ela não tem uma característica própria. As características dela vêm um pouco do trovadorismo e um pouco do Renascimento. O que é Renascimento? Renascimento é uma corrente filosófica que surgiu e dominou a Europa inteira, com novas ideias, tentando acender uma luz para aquela época que era a Idade das Trevas. Lembra a Idade Média? Tanto o trovadorismo como o humanismo, naquela corrente literária, estão na Idade Média, tá? E os escritos que foram feitos nessa época foram novela de cavalaria, teatro, várias peças teatrais, crônicas, autos, e um dos maiores nomes, não esqueçam, Fernão Lopes escreveu a novela de cavalaria. E o que seria essas novelas de cavalaria? Os portugueses gostavam de ouvir feitos históricos. Então, nessas novelas falavam sobre o rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda, falava sobre a Guerra de Troia, a ascensão de Carlos Magno no poder, falavam sobre essas coisas grandiosas, sabe? Aqueles duelos entre os cavaleiros medievais. As novelas de cavalaria falavam sobre isso. Agora, as peças, o seu maior autor foi Gil Vicente. O Gil Vicente, ele sempre fazia crítica social, ele pegava ali na ferida. E as peças dele era tão genial que ele falava de todo mundo, criticando todo mundo, e era querido por todo mundo, porque as pessoas nem percebiam que de um jeito humorado ele estava lascando o pau em todos. Ele era tão genial que numa dessas festas palacianas, eu não me lembro bem se foi um nobre ou se foi alguém da igreja, desafiou: já que você é bom mesmo, quero ver você criar aqui agora uma peça. Se é você que cria mesmo tanta genialidade. Então, o que aconteceu? Durante a festa, o Gil Vicente criou a peça. É a farsa de Inês Pereira que ele criou durante essa festa. Eu falei alto porque ele tem o Alto da Barca do Inferno, que é uma das suas peças mais famosas, mas não vamos confundir. Durante a festa que ele foi desafiado, o que ele escreveu? A farsa de Inês Pereira, que fala sobre uma rapariga. Já falei para vocês que em Portugal rapariga é menina, né? Uma moçoila que queria casar. Mas ela queria casar com um homem com uma boa aparência, com uma boa renda, com bons modos. E o que acontece? Nós sabemos que nem tudo aquilo que aparenta é. Inês Pereira arruma, sim, com a coviteira, uma pessoa do jeito que ela imaginava. Só que, será que ela se deu bem? Deixei o link lá para vocês lerem, tá? Porque no final da peça tem uma frase que eu carrego comigo até hoje, que fala assim: mais vale um asno que me carregue do que um burro que me... Opa! Errei. Mais vale um asno que me carregue do que um cavalo que me derrube. Asno, cavalo é de se pensar, né?
Então, eu deixei o link para vocês, lá da Inês Pereira, para vocês lerem, e deixei também do Alto da Barca do Inferno, que é uma das peças mais famosas do Gil Vicente. Eu já assisti tanto no teatro como na escola. Essa peça fala sobre o inferno e o céu, quem deve ir, quem não deve ir. Tem uma versão brasileira muito bem parecida, que o Ariano Suassuna fez, que é o Alto da Compadecida, que quase todos vocês já assistiram, e é bem parecida com as peças do Gil Vicente, porque o Alto fala sobre crítica social, crítica ao clero, que é a igreja, crítica aos nobres, no Alto da Compadecida seria aos comerciantes, o pessoal ali da cidadezinha, tinha os cangaceiros e tinha o Chicó e o outro que eu não lembro o nome, não sei, só sei que foi assim, mas vocês devem lembrar. Então, tem lá o link das duas, dá uma lida, porque posteriormente irei pedir trabalhinho também sobre essas duas, tá? Gente, fiquem em casa, mas estudem, tá? Estudem, por favor. Beijo no coração de todos. Qualquer dúvida, me procura em inbox que eu irei baixar o Messenger que eu não tenho. Nem o app do Facebook eu tenho, acho que é por isso que meus vídeos não estão indo. Beijo para todos.